Olá, bom dia, estão me ouvindo? Eu acho que já tá saindo o meu som, mas ainda não botei a tela. Tá o som um pouco chipmunk. E aí, as pessoas estão me ouvindo. Ok, vamos lá. É um, dois, três e. Olá! Oi, tudo bem? Pra quem acordou às 8 da madrugada, 9 da madrugada, do Não, domingo, do final das férias. férias. Ai, tamo. Tamo. Eu acordei tipo 7h30 pra vir pra cá. Au. Precisei de uma preparação maior, que eu sou uma pessoa muito noturna, assim, né? Quem me conhece sabe. Ah, eu tô morrendo de sono, que eu fui dormir tipo 2 da manhã, mas acordei porque eu passei na X-Salad que eu queria passar antes de dormir, porque eu sei que hoje eu não vou ter tempo de olhar isso. Eu vou dar graças pros artistas que continuarem abertos pós-BlameCon, mas, bem, muito obrigada a todo mundo, muito obrigada a todo mundo que tá aqui de manhã. Bem-vindo à abertura da BlameCon, a primeira BlameCon 2023, nosso primeiro evento online do Blime Aoi, o site mais antigo sobre BL Aoi em língua portuguesa. Isso é uma coisa que a gente queria fazer há muito tempo já era um plano longo nosso, mas a gente ficava muito, será que vai ter pessoal? Será que vai ter tempo? E a gente meio que chutou o pé na porta e falei, vamos. E mas a gente não estaria aqui se não fosse a Tanko, né? A Tanko, criadora do Blime. Se você puder contar rapidinho como surgiu o Blime, pra quem não conhece, porque o site já tem tipo mais de 10 anos. É, né? Mas assim, sempre é a primeira vez de alguém, né? Sempre é a primeira vez que alguém conhece, que alguém tem contato, né? Então, o Blime começou lá em 2009, já tem quase 14 anos, né? Isso. E eu queria muito fazer um blog, assim, estava tendo interessado em fazer um blog e fiquei. E podcast também, que estava na moda, eu curtia muito, ouvia bastante. E aí eu pensei, por que não? Vou fazer um sobre Boys Love, que a notícia sobre o remake do Ai no Kusabi me deixou muito empolgada, assim, me deixou muito animada. E aí eu comecei dia 31 de outubro de 2009, eu comecei no Dia das Bruxas. E no começo era só eu, né? Eu e eu mesmo. A Deneb me ajudou bastante, me deu bastante apoio, assim, ficou bastante nos bastidores naquela época. Mas, assim, a maior parte das coisas eu fazia sozinha. E era até interessante, né? Que às vezes as pessoas viravam pra mim e falavam, pô, parabéns pra equipe do Blime. Eu ficava assim, né? O Homem-Aranha se apontando o dedo. Equipe de uma pessoa. Aí assim, aos poucos eu percebi que eu mesma não ia dar conta jamais de ter, assim, a mesma frequência de postagem que eu gostaria, assim, a qualidade que eu gostaria. E aí eu comecei a recrutar, né, as pessoas, assim, e Incluindo nos eu. fóruns de, Aliciou Pantera, brincadeira. nos fóruns de Boss Love, de fanfic, né, principalmente lá, e a Way Writers, que era a nossa, Nossa, eu a lembro de. nossa casa, assim, o pessoal do fã de Saint Seiya, de Cavaleiros do Zodíaco, né? Nossa, todo mundo. E, e Ai, é isso, assim, felizmente a equipe cresceu, muita gente para acrescentar aqui. sim. E Acho que a nossa equipe hoje tá com 14 pessoas, né, hoje, o site. sim. E assim, especialmente teve momentos que eu pensei, pô, não dá mais, eu não vou conseguir continuar com o Blime. Eu tive várias questões pessoais, questões. É, enfim. Aí eu falei, pô, gente, eu não vou conseguir continuar e a Paty, felizmente, para nossa alegria, Fiquei como topou o editora-chefe. desafio de ser a nossa editora-chefe e graças a ela e graças a toda a equipe do Blime, o Blime tá aí até hoje. Tá de pé até hoje, nem sei como, mas a gente tá de pé de todos os trancos e barrancos. Até porque quando a gente começou, tipo, o BL não era esse super. Era bem nicho, não tinha coisa todo dia pra gente noticiar. Era Uhum. esporadicamente ele tinha que matar, tipo, espaço. Ah, vamos fazer resenha, vamos fazer análise, vamos falar de outras coisas, porque se for depender de notícia não tinha muito. Agora hoje a gente tem dificuldade pra dar conta com tantas coisas, notícia que sai. E assim, e fora que também realmente não tinha publicação de nada, né?
O primeiro lá foi o Júnior, lá no. Assim, antes teve o Gravitation, Teve né? Tem aquele Gravitation. argumento, Aquele né? BL, argumento. né? BL, o primeiro BL da JBC foi por muito tempo único, né? Entre aspas. Precisou eu entrar. Precisou a parte entrar agora em 2023. Mas, assim, aí, né, começou, né, o Júnior a publicar lá em 2011, por aí. E, assim, o tímido, né, como ele mesmo diz. Um título aqui, outro ali. Comendo pelas beiradas, assim. Mas aí a gente chegou, né, felizmente, depois de Given, depois de outros títulos, assim, mais o próprio Joy e tal, a gente conseguiu, né? Sim. Hoje a gente tem um mercado. um mercado assim, que permitiu aquela nossa primeira postagem, né, de lançamentos no Brasil, né, que foi Nossa, muito importante. Em 2023 a gente conseguiu ter um post mensal de lançamentos no Brasil e foi assim, foi um sentimento de conquista. Com certeza. Lá no comecinho, né, quando eu me inspirava em outros sites, como o site da Valéria, claro, minha amiga, o Show de Café, ou os gringos, como o Day Aoi Review, né, que era um blogzinho, assim, igual o meu. Só que ele era americano, né, então todo dia todo mês eles tinham, né, aquela listinha, assim, bonitinha, com vários títulos, eu ficava sonhando com aquilo, assim. Hoje, né, a Jenny da Day Aoi Review é a Jennifer LeBlanc. Que cuida editora do Sublime. Aí eu tô na trajetória parecida, né? Editora-chefe do Blime pra editora Exatamente, olha só. A vida cíclica. Eu sempre faço esse paralelo assim, na minha cabeça. Ficava, caramba, será que um dia aqui no Brasil vai ter, assim, uma coisa desse tipo? A gente tem, né? Sim. Eu vi que perguntaram no chat como é que é a origem do nome Blime. Porque eu já... Isso é complicado, assim, porque eu queria um nome que não fosse, assim, muito, muito comum, assim, que todo mundo fosse procurar o site e encontrasse outros milhões de resultados, sei lá, que não tivesse nada a ver, ou de outros concorrentes, de outros, sei lá, de outra nacionalidade, não sei. E aí, assim, eu tinha várias ideias, assim, uma delas era, sei lá, yaoíssimo, umas coisas assim, sabe? Mas o meu marido sugeriu Blime, sei lá, o que deu na cabeça dele, assim. Aí no começo eu dei um pouco de desculpa, assim, que era Blue Lemonade Yaoi, sabe? Que era uma coisa, uma brincadeira meio cringe, assim, com o Blue, né, que é uma cor, assim, que tem BL, né? Já no começo, assim, que muita gente usa, né? Muitas empresas usam. Mas assim, aí aos poucos eu resolvi assumir só Blime mesmo, que eu acho que é um nome bom, assim, que junta BL, o Y, né, de Yaoi. E lembra lá. Isso, lembra Lime, lembra várias. Tem várias. Tem várias interpretações. Tem várias, Cada um tem a sua. Aí ficava. E aí o nome meio que ficou. Acabou que foi um ótimo nome, foi um nome que durou. Agora a gente virou meio que referência na área. Durante muito tempo a gente era só. Durante um bom tempo a gente foi só mais um, porque tinha vários sites de BL, a gente não era os únicos. E como muito blog de anime no Brasil, tipo, meio que foi minguando, porque blog meio que foi perdendo destaque e a gente continuando de pé. E agora eu acho que é importante, porque acho que com as redes sociais todas entrando em colapso, você ter um site, um lugar que as pessoas possam acessar e possam ter alguma referência, eu acho que, tipo, mostra como a gente conseguiu durar e conseguiu ser referido durante tanto tempo. Com certeza. E graças, né, a muita gente, né, que legal, que cruzou o meu caminho também. Queria lembrar aqui da Esther lá, da sala Shonei e Shoujoai, que me socorreu realmente no momento que eu ia perder nossos arquivos e, assim, foi muito tenso. E até hoje eu tenho essa gratidão, assim, muito grande pela sala Shonei e Shoujoai. E muita gente, né, o pessoal da equipe, claro, né, os leitores, que é a razão da gente existir, né, e todo mundo que apoia, inclusive que compra lá no nosso link também. Ai, que compra o nosso link, que é o link da Amazon que a gente vive divulgando e enchendo o saco nas redes sociais, tipo, ele acaba sendo meio que ajuda a financiar esse evento, porque por mais que o evento seja gratuito, tipo, ninguém esteja recebendo
Porque é um evento que é totalmente voluntário, a equipe totalmente do Blime é voluntária, mas a gente precisa dos valores para poder fazer envio, porque a gente vai enviar para os sorteados. Porque tem muitos brindes, vai ter muitos brindes ao longo do evento pra gente poder todo mundo enviar. E tem os custos básicos, servidor, custos de site que a gente acessa pra poder fazer review pra vocês. Então a gente agradece muito a todo mundo que comprou pelo nosso link, seja comprar mangá, livro, ração, qualquer coisa, que já ajuda muito a gente. E a gente não estaria aqui se não fosse o apoio de todo mundo, o apoio da equipe do Blime, o apoio dos leitores. A nossa inspiração para BlimeCon foi basicamente a Fujocon, que aconteceu nos Estados Unidos, foi um evento virtual mais ou menos da mesma vibe, que a gente ficou muito na possibilidade de poder fazer algo aqui. Porque a equipe do Blime, pra quem não sabe, é uma equipe toda espalhada, não tá todo mundo numa cidade ou no mesmo estado. Tem gente que tá no sul, tá no nordeste, que tá no sudeste. Eu e Tanco não moramos mais no mesmo estado, que já foi antes, mas não é mais verdade. Então sempre teve essa coisa, pô, a gente quer fazer algo do Blind, mas tá todo mundo longe um dos outros. E um evento virtual acaba sendo uma forma que a gente consegue criar uma forma de se aproximar, então se aproximar da comunidade. Então fui muito feliz com o resultado, tá dando assim. Apesar de tudo, apesar da gente entrar meio em pânico e das discussões, a gente tá conseguindo fazer um bom evento. Eu fico muito feliz por todo mundo que tá aqui agora e vai conseguir aproveitar o evento junto com a gente. Primeira vez, né? Sempre complicado, mas eu acredito que eu torço para que dê tudo certo e que a gente consiga expandir essa ideia. Sim. Agora a gente vai, eu e a Tanco vamos sair por enquanto, que é a cerimônia de abertura rapidinha, pra gente dar espaço pro nosso primeiro painel, que é o painel da Alice, que é membro do Blime, que é a Fujoshi brasileira, que foi uma pesquisa que ela fez com centenas de respostas, pra falar justamente, porque a gente tem muita ideia de quem é a Fujoshi brasileira, se é tudo menina hétero, tudo menina de 12 anos hétero que tá vivendo com os pais, ou se é um grupo muito mais diverso do que a gente imagina. E essa pesquisa que ela vai apresentar agora. Então, muito obrigada a todos que vieram. Eu vou voltar agora pra tela de espera. Muito obrigada, já vou voltar pra tela de espera. Daqui a pouco vai vir a Alice aqui com tudo, com a apresentação dela. Então, boa BlimeCon pra todos vocês. Qualquer coisa, chame a DM nas redes sociais. Vai ter muitos sorteios ao longo do evento. Então, tipo, a gente vai transmitir a maioria das coisas pela Twitch. Então, fiquem na Twitch pra poder participar das perguntas. E perguntas, sorteios e tudo mais. E muito obrigada. Não saia porque a live continua. Ele só vai, tipo, sair aqui da tela e voltar. E a Alice vai entrar rapidinho. Então, tá. Tchau, tchau. Bom evento. Obrigada. Tchau. Vamos compartilhar a tela aqui. Tem que a minha voz azul. Vocês estão me ouvindo, galera? Abaixem o volume da TV e me escutem pelo telefone. Então, esse aqui é o meu painel da Fujoshi brasileira. Eu sou a Alice. Vocês me acham no Twitter, ainda com o símbolo do passarinho, porque eu me recuso a aceitar a mudança. Nessa arroba aí, ArissuSagBR. Vocês também me acham como ArissuSag nas maiorias dos sites aí, por aí, onde o ArissuSag não foi tomado por algum estrangeiro. Vamos lá. Momento carteirada aqui, quem sou eu, né? Por que eu fiz essa pesquisa? Background. Eu sou formada em administração pela Federal de São Carlos, a UFSCar de Sorocaba. Salve para quem é da UFSCar de Sorocaba, se tiver alguém assistindo. E eu fiz parte do curso, né? Era 2 matérias de estatística, então, tipo, eu tenho uma noção, eu sei usar o software, eu sei fazer as contas. E o meu TCC foi
na base de estatística também, que era a análise do comportamento do consumidor brasileiro de mangás em relação a hábitos e atitudes de compras. Esse título aí, se vocês quiserem ler o meu TCC, vocês podem entrar em contato comigo que eu passo. E agora eu estou fazendo letras na Universidade de São Paulo, né, que era o curso que eu queria fazer originalmente. Eu estou no primeiro semestre ainda, literalmente, agora. Comecei esse ano, estou meio perdida ainda. Então, salve para quem é da USP também. Por que eu fiz essa pesquisa, né? Eu escrevi um artigo, não sei se ele vai ser publicado, estou vendo ainda, mas tem um artigo aqui. E eu escrevi ele porque tem pouca literatura em português sobre BL e sobre Fujoshi, cultura Fujoshi, fandom, as fãs, né? Em português. Em inglês tem bastante. E eu queria, tipo, pegar esse conhecimento em inglês e trazer para quem não fala inglês, né? Então, tipo, pegar as pesquisas que foram feitas em inglês e trazer para o português. E como tá tendo esse boom do BL, minha voz tá cortando, gente? Eita porra. Ah, tá bom. Enfim. As editoras tá tendo um boom no Brasil, né? De publicação de BL. A New Pop já tá publicando bastante coisa de um monte de país além do Japão. A JBC entrou no jogo, a Panini também tá entrando, e aí tem essas editoras novas, e enfim. E eu acho que é interessante eles terem uma noção de quem é o público deles, né? Por isso que eu fiz essa pesquisa. Eu vou passar bem rapidinho sobre essa parte aqui das origens do Boys Love, porque a Cris, o painel da Cris que vai vir depois, ele é bem mais detalhado nesse sentido. Teve um monte de autoras que começaram a escrever uns mangá shoujo, né, mangá para menina, que tinha essas relações. Então, tipo, primeiro foi o Sanrun Nite, da Keiko Takemiya. É uma história de capítulo único. Começou com essas histórias de capítulo único, né? Teve também o Juichigatsu no Gymnasium, da Motohagio. E aí, depois, uns aninhos depois, né, elas publicaram mangás com mais de um capítulo, né, mangás completos, que também tinham essa temática, tipo Thomas no Shinzo, da Motohagio, e Kazu Toki no Ta, da Keiko Takemiya. Vamos lá. Aí, esses mangás que foram publicados, eles tiveram muitos fãs, né? E aí isso se misturou, tipo, os fãs começaram a fazer mangás também, né? Mangás amadores, dojinshis, né? Os fanzines. E isso começou a ter muito dojinshi com essas temáticas, né? Dos meninos que se gostavam e tal. E esses dojinshis eram vendidos principalmente na Comic Market, que era um evento para publicação dessas fanzines, né? A Comic Market começou em 75, então foi bem, tipo, concomitante com a publicação desses mangás. E as pessoas, tipo, tinha muito fã de shoujo, né? Nessa Comic. Tinha muita mulher, muito fã de shoujo. E aí eles publicavam as historinhas deles, tipo essa aqui que tá na tela, que é a Arapori Yaoi Tokushu Go, que foi uma das publicações que começou a associar o termo yaoi a essa coisa de homem com homem, né? Yaoi significa sem clímax, sem enredo, sem sentido.
A Cris vai explicar melhor para vocês, mas aí com essas publicações de fãs fazendo muito sucesso, eles começaram a fazer essa revista, que era a June, e foi a primeira revista focada em... eles falavam que era focada em bichonem, né, que é em menino bonito, e a revista tinha muita contribuição dos fãs. Tipo, era uma revista formal que publicava autores de mangá, tipo, como dizer, autores de mangá publicados, tipo a Keiko Takemiya publicava coisa aí, mas eles também publicavam muita coisa dos fãs, sabe? Então, tipo, tinha bastante coisa. A de fã sempre esteve muito envolvida no desenvolvimento do Boys Love, sabe? Então, não era, tipo, coisas separadas. Os fãs contribuíam também para o crescimento, porque esses fãs, mais tarde, lá pelos anos 90, eles começaram a tipo, serem publicados, né, como autores de mangá publicados oficialmente. Então, até hoje, muita gente que começa com doujinshi vira mangaka profissional depois, né? Então, Boys Love sempre teve muito esse envolvimento dos fãs. Agora eu vou falar de como o Boys Love se espalhou pelo mundo, né? Porque, como vocês devem saber, não ficou só no Japão, né? Eu foquei em 2 países só nessa minha pesquisa, porque foram, além do Japão, né, esses outros 2 países foram os que as pessoas mais consumiam obras deles, sabe? Que é a Coreia do Sul e a China. Na Coreia do Sul, tudo começou quando o Zetsuai, esse mangá aí que tá na tela, da Minami Ozaki, ele foi publicado pirateado, totalmente não oficial, lá na Coreia do Sul. Lá pelos anos 90, o mangá é de 89, né? Então. E aí, inclusive, Zetsuai, você vê que tem essa ligação com a cultura de fã, porque o Zetsuai em si era um doujinshi de Capitão Tsubasa, de Super Campeões. E virou um mangá oficial que foi pra Coreia e influenciou todas as coreanas que resolveram escrever essas obras Boys Love depois. Aí, em 94, foi publicado o primeiro manhwa, né, que é o mangá coreano, Boys Love, que é A Primavera Lewis, que é esse que a capa tá aí no slide. Eu não sei falar o título em coreano, eu sinto muito, mas eu não vou conseguir falar, mas ele tá aí para quem quiser pesquisar. Eu não sei se tem traduzido na internet, eu acho que não, mas você acha em coreano para comprar. E aí o Boys Love, na Coreia, ele explodiu na forma de webtoons, né? Webtoons são os quadrinhos publicados na internet e feitos especificamente para você ver no celular, atualmente, né? Foi nos anos 2000 que teve esse boom, e esse boom aconteceu porque, assim, como qualquer um podia chegar lá e escrever a sua história, não tinha, tipo, você não tinha que passar pelo filtro de uma editora, sabe? Então, as pessoas pegavam e publicavam, e qualquer um podia escrever o que quiser. Então, tinha, tipo, editoras, né, que publicam na forma de site e tal, mas no começo era tudo meio assim, qualquer um faz o que quiser, né? Então, por isso que Boys Love meio que aflorou muito nessa área. E aí chegou aqui no Brasil o Boys Love coreano, né, como o On or Off, que a New Pop publicou recentemente, e também teve o Hyperventilation, e teve mais os outros lá que eles anunciaram recentemente, que ainda não foram publicados. E aí virou essa forma de Boys Love tão querida pelas pessoas. Agora a China é diferente. A China, o Boys Love chegou lá pelos anos 80, 90 também, na forma de traduções não oficiais. E só que o Boys Love não se difundiu tanto na forma de quadrinhos.
ficou mais na forma de texto, que é a forma dessas novels que vocês conhecem. E virou Damei, né? Que é o termo para o boys love chinês. As novels são publicadas na internet, então da mesma forma que os webtoons, qualquer um pode chegar lá e publicar, né? Não tem que passar pelo filtro de uma editora. Então, por isso que tem muita novel, mais do que a gente imagina. E um dos sites que publicam essas novels é o Jinjiang Literature City, que é esse que eu botei na tela, que inclusive eu peguei uma postagem da Mo Shang Tongxiu, que é a autora de Modal Zushi, né? Eu peguei uma postagem dela do site, que eu acho que é uma postagem que ela tá anunciando que o livro vai ser publicado, inclusive. E aí teve a censura, né, e tal, conhecemos essa história, infelizmente, mas ainda tem muito Damei na China, e em Taiwan, né, que Taiwan, pelo menos, não tem tanto essa questão da censura. E a China tá aí gigante com seus Dameis, que estão recebendo adaptações, né, de todo tipo, mesmo com a censura, ainda fazem adaptações e ainda fazem o sucesso do caramba, né? Então, vocês conhecem aí Modal Zushi, e a todas as outras novels da autora que vão ser publicadas aqui no Brasil também. E é isso, vamos para o próximo, que é o Brasil. No Brasil, o Boys Love chegou nos anos 2000, né, com explosão de anime e mangá no geral, que teve. E o primeiro Boys Love, né, há controvérsia sobre o título de Boys Love nesse aí, mas vamos chamar de Boys Love, foi Gravitation, que deve ter sido o primeiro de muita gente aí, já vi muita gente falando que foi o primeiro. Foi publicado pela JBC em 2007. E as pessoas aqui, os artistas brasileiros, não só artistas, mas também escritores e todo tipo de pessoa criativa, né, eles começaram a se inspirar nos boys love a princípio do Japão, né, mas eu imagino que recentemente tenha tido de outros países também, e começaram a criar suas próprias histórias boys love, que é o caso de Vitral, por exemplo, que Vitral foi meio que um pioneiro, assim, eu acho, no boys love brasileiro, sabe? Eu não sei o ano que foi publicado exatamente, eu devia ter pesquisado isso, botado no meu artigo, né? E nos anos mais recentes, as editoras estão pegando, né? As editoras de mangá estão pegando esses títulos nacionais, como The Flower Pot e Lebre Coelho, para publicar. O que é muito legal, porque traz uma atenção para o nosso público local, né? Inclusive, aproveitando para fazer a propaganda aqui, a gente vai ter uma roda de conversa com os autores de BL Nacional lá hoje à tarde. E vai ser bem legal, fiquem de olho. Então, o que é Fujoshi, né? Fujoshi, esse termo começou a ser usado nos fóruns japoneses nos anos 2000. Era pejorativo a princípio, porque era os otakus que ficavam meio putinhos porque as mulheres estavam shippando os personagens de shonen. Então eles começaram a falar que eles pegaram essa palavra, né, que se lê Fujoshi, significa mulher casada, mulher com filho. Seria tipo a mulher certa, né, que é uma mulher que tá aí casada, criando filho, não tá vendo boys love na internet, não tá shippando personagens de shonen. E eles pegaram o primeiro kanji e trocaram pelo kanji de podre, que é o fu. Então fica Fujoshi, fica a mesma leitura, mas tá mulher podre, fica mulher podre, né? E você tem vários autores que falam, tipo, eles veem um sentido maior nesse termo, porque agora que ele foi apropriado e perdeu esse termo pejorativo, né? Eles falam que, tipo, porque o fu é podre, mas também pode ser usado para fermentação. Então eles falam que, tipo, é uma mulher que
tá fermentando as obras, ela tá pegando as obras e transformando em outra coisa. Então, de shippar os personagens de shonen não é, tipo, algo negativo. Pode ser visto como a fermentação, tipo, a fermentação que faz o vinho, a fermentação que faz o pão, uma coisa boa, sabe? E eu queria deixar mais tempo nesse slide, porque tem nosso presidente Fudanshi aí, né, mas vou passar pro próximo. Tem muitos estudos sobre Fujoshi, muitos estudos no Japão, mas em inglês também. Então, esse cara aí, eu não sei falar o nome dele, sinto muito, de 2011, mas ele fala que o interesse das Fujoshi pelo gay, né, pela homossexualidade, se limita à fantasia, que elas vivem uma vida heteronormativa e essa fantasia meio que se opõe à vida delas. Aí o James Welker, que inclusive ele vai estar aqui no evento, vai ter um painel dele, muito que assistam. E ele fala que um segundo. O Boys Love é uma forma como leitores heteronormativos podem ter experiências com romance e sexualidade. E ele também enfatiza muito que é importante para a comunidade lésbica, porque tem várias pessoas notórias na comunidade lésbica japonesa que falam que Boys Love foi importante para elas, sabe? Aí o Baldinet, né? O Baldinet também tá aqui no evento. Vai ter um painel muito interessante sobre Boys Love tailandês. Recomendo muito que vocês assistam. Ele fez uma pesquisa com homens gays japoneses. Inclusive tinha um brasileiro japonês nessa pesquisa dele. Eu achei muito interessante isso, que ele pegou tem um BR ali no meio, né? Brasil Mentioned. Ele fez essa pesquisa com homens gays e eles afirmam que o BL ajudou eles a entender como que eles são, né? Quem eles são e a se descobrir nessa forma da sexualidade. Aí tem o Tanaka e o Ishida, que eles falam que o BL é uma forma das mulheres escaparem da opressão patriarcal, sabe? É tipo uma fantasia em que você tá num mundo que não tem mulheres e por isso elas não são oprimidas, sabe? E se você se projetar na figura do homem, você não tá sendo oprimida também. Enfim, aí a Coleman, ela fez uma pesquisa muito interessante com fãs de BL, principalmente fãs de dorama, e ela identificou que tem esse estigma na comunidade, que é o estigma do fetichizador. Que vocês devem saber muito bem, porque se você gosta de Boys Love, você tá na internet, você já deve ter sido chamado disso. Não tem uma definição clara do que é o fetichizador, é só um termo negativo que as pessoas usam para jogar nos outros na internet. E ela acredita, a Coleman, ela acredita que eles estão. Esse estigma do fetichizador, ele tá, na verdade, estigmatizando a sexualidade feminina e a sexualidade LGBT, porque se você tá falando que uma pessoa que só determinadas pessoas podem ter acesso a esse tipo de conteúdo da forma correta, você está querendo dizer que ele não deve ser consumido por qualquer um. Então, tipo, só aumenta o estigma, sabe? Então, tipo, sei lá, não é para todo mundo. Então, enfim. Aí, pesquisa sobre perfil, né? Porque essas que eu falei anteriormente são mais sobre ilusões a respeito do consumo. Eles indicam que a maioria das fujoshis são mulheres cis bissexuais na faixa dos 20 anos de idade. Tem uma pesquisa com brasileiros, que é essa da Pereira, que é uma aluna de Ciências Sociais da USP. Já deve estar até formada, porque essa pesquisa não é muito recente. Mas enfim. E ela identificou esse perfil mesmo entre as fujoshis brasileiras. E deixa eu ver quanto por cento aqui. 37% se identificava como bissexual. O Palhaçote e a Coleman fizeram pesquisa com falantes de inglês. E
a Coleman identificou que apenas 20% dos fãs de BL que ela entrevistou se identificam exclusivamente como heterossexuais. E também tem a pesquisa da Gil, que é com falantes de inglês e falantes de chinês. E vamos ver aqui. As mulheres representam 87% do fandom das fujoshis que falam chinês. Então, tipo, é um fandom realmente feminino, mas não é um fandom feminino heterossexual, como vocês podem ver, porque elas são bissexuais, né? Tá. Sobre essa pesquisa, a metodologia, como que eu fiz, né? Eu fiz um questionário com muitas perguntas e o questionário ficou disponível de 25 de março a 1º de abril de 2022. Acho que foi exatamente uma semana. Nesse período eu consegui 2.046 respostas. E o Blime divulgou, né? Muita gente divulgou esse questionário para mim, que me deixa muito feliz, né? Porque quanto mais gente respondendo, melhor. E para analisar os dados eu usei o Excel mesmo, o Google Planilhas e o SPSS, que é esse software da IBM aí, e eu só tenho ele graças ao meu querido orientador do TCC, que me ensinou a usar ele para fazer meu TCC e para usar para fazer essa pesquisa também. Bom, vamos às características demográficas das fujoshis brasileiras. Como você pode ver, tem muita mulher cis. São 65% dos respondentes são mulheres cis. Mas, se você pegar a quantidade das pessoas que não são cis, sem contar as pessoas que não falaram, prefiro não responder, prefiro não me classificar, dá uns 14% dos respondentes sendo cis. Maior do que a porcentagem estimada da população trans brasileira. Então, tipo, o fandom BL, ele é muito trans. É mais trans do que a população brasileira, sabe? Quanto à idade, é essa faixa de idade aí dos 20 anos mesmo, que pegou, principalmente até os 22 anos. Quanto à raça ou cor, eu usei a definição do IBGE, tá, gente? Não venham, não reclamem, porque é o que o IBGE usa. 58% 59 mais ou menos, por cento dos respondentes são brancos. E eu achei que ia ter uma porcentagem maior de asiáticos, mas foi 3%. Então. E quanto à escolaridade, a maioria está na faculdade ainda. Incompleto. Mas você tem uma porcentagemzinha interessante de fujoshis doutorandas e fujoshis mestrandas e fujoshis acadêmicas. Esse gráfico aqui eu achei interessante porque ele pega a porcentagem de cada respondente. Então, quantos por cento das mulheres cis que responderam são bissexuais? 34%. Se você olhar também, os homens cis que responderam, 70% deles são homossexuais. Então, BL faz sucesso entre os gays. Teve homens cis heterossexuais respondendo. Teve 14 homens cis heterossexuais. E você vê que a maioria em todas as categorias praticamente são bissexuais. Exceção das mulheres trans, que a maioria é hétero, mas foram poucas mulheres trans que responderam, não levaria muita essa em consideração. Teve resposta de todos os estados do Brasil, todos. Então, se você acha que não tem fujoshi onde você mora, você está errado. E a maioria é do estado de São Paulo, né, como esperado, que é o estado mais populoso do Brasil. Mas mesmo assim, acho que foi 30% que é do estado de São Paulo. E teve mais 32 pessoas que não moram no Brasil. E aí tinha
tinha gente de todo canto do mundo, tinha gente até da Arábia Saudita, sabe? Sobre BL, como que as pessoas começaram a gostar de BL? A maioria começou a gostar recente, a partir de 2011. De 2011 para frente, foi quando a maioria começou a gostar. De acordo com a faixa etária dos respondentes, né? E quanto que eles gastam com Boys Love? A maioria gasta até R$50 por mês, o que dá mais ou menos um mangá por mês, porque com o preço do mangá atual é isso aí. Mas você vê que tem uma porcentagem bem grande que não gasta nada, ou seja, pirataria. Os principais formatos de Boys Love consumidos são mangás, e animes e manhwas, que são os mangás coreanos. E os principais países que as pessoas consomem Boys Love é Japão, Coreia do Sul e China. Boys Love é mais consumido em português e em inglês, o que é esperado. E apesar de ter uma porcentagem que usa os serviços de streaming oficial e compra mangá e essas coisas, ainda tem gente que BL através de pirataria. O que eu entendo, porque tem certos formatos de BL que não tem oficialmente o português. Tipo, se você pegar os doramas tailandeses, eu acho que é muito difícil você assistir um dorama tailandês com legenda em português oficial, sabe? E o Twitter é a principal fonte de informação para essas pessoas. Os mangás mais comprados no Brasil. Tinha uma pergunta sobre isso também. O mangá comprado em disparado é Given, da Natsuki Kizo, o que é uma surpresa porque é um mangá relativamente recente, porque se você pegar os outros mais comprados, eles foram publicados um pouquinho antes, ou seja, deu mais tempo da galera comprar. Então, o segundo mangá mais comprado é Joy, da Etsuko, que também está presente aqui no evento. Vai ser a última palestra, a última entrevista com ela. Vai ser. E Number 6, né, que sabemos de toda a discussão aí, se é Boys Love, se não é, e não sei o que, é shoujo, né, teoricamente é shoujo esse mangá em específico, mas foi baseado numa novel, e a novel não era Boys Love, e não sei o que, mas Number 6 é mais antigo, né, então faz sentido a galera ter comprado mais. E também tem um anime pra ajudar a fazer a propaganda, né. Aí tinha as questões atitudinais, que era pra galera responder na escala Likert. O que é a escala Likert? Você responde de 1 a 5, de acordo com o que você concorda ou não. 1 sendo que você não concorda e 5 sendo que você concorda totalmente. Aí a gente faz umas estatísticas e vê o comportamento geral da amostra. A maioria usa o termo Fujoshi, Fudanshi ou Fujin. Tipo, nada contra. Nada contra o uso desses termos. Muita gente enche o saco, que não é pra usar. Não sei o que. O pessoal usa. E é uma comunidade unida. Eles gostam de interagir com outros fãs, sabe? Então, tipo, sem receios nessa parte. E não. Muitas das pesquisas em inglês falam que, pelo menos nas comunidades japonesas, tem uma certa vergonha de gostar de BL. Tipo, as pessoas não querem que os outros saibam que gostam de BL. Mas aqui no Brasil não tem isso. As pessoas não têm vergonha de saber que gosta de BL. E eles consideram BL uma parte importante de suas vidas. O que mais atrai os fãs de BL, essa é uma questão. Ficou um pouco difícil de dizer com certeza, mas é o enredo e o romance. Quanto às cenas de sexo, muita gente ficou tipo, eu não gosto, muita gente ficou, eu gosto sim, foda-se. Então ficou meio dividido aí, dava até pra traçar um perfil de consumidor com base nisso, mas eu não fiz isso, porque a preguiça é muito complicado.
Eu acho que é por causa do estigma do fetichizador que a Coleman identificou, que é se você gosta da cena de sexo, você é um fetichizador, pecador, horrível, você vai pro inferno, e por isso as pessoas têm receio de falar que gostam. As pessoas não têm nada contra romance hétero e romance de mulher com mulher. Mas quanto ao conteúdo erótico, teve uma divisão aí um pouco. Da mesma forma quanto o conteúdo erótico de Boys Love, essa divisão aí apareceu. Acho que a galera tem um pouco de receio de falar que gosta de conteúdo erótico. Eu acho que é isso. Agora, Boys Love na importância do gênero de descoberta quanto a gênero e orientação sexual. Aqui vocês estão vendo a média das respostas dessas afirmações aí. BL foi importante na minha descoberta quanto a orientação sexual, BL foi importante na minha descoberta quanto a gênero. Quanto mais próximo de 5, mais próximo de concordo. Mais próximo as pessoas, mais as pessoas com a afirmação. Se vocês olharem, eu até botei uma corzinha para facilitar isso aí. Mas os homens trans, eles estão com uma média muito alta. 4,13 e 4,11. O que significa que é para eles quanto a descoberta de gênero e orientação sexual. Aí, dá para fazer uma pesquisa mais aprofundada nisso. Inclusive tem gente fazendo spoilers, mas não sei quando que vai sair. Mas é interessante você ver isso, porque como o próprio Baldinetti falou na pesquisa dele, né, as pessoas acham é importante para pessoas LGBT, o Baldinetti e o Welker falam isso, né? Boys Love é importante para pessoas LGBT em termos de descoberta de gênero e orientação sexual. Enfim, concluindo, vamos fechar isso aqui. O Boys Love surgiu no Japão nos anos 70 e se espalhou para o resto da Ásia, para o resto do mundo, no geral. Temos BL em todos os países. Vou chutar, né? Não sei, mas eu vou chutar que tem BL em todos os países. Os fãs brasileiros, eles gostam de ser fãs, eles não têm receio de mostrar o status como fãs, o que diferencia eles dos outros grupos pesquisados, porque, segundo os pesquisadores japoneses, existe um certo receio de mostrar como fã. A maioria das fujoshis brasileiras são mulheres cis bissexuais entre 18 e 22 anos de idade. Para alguns fãs, o Boys Love foi importante na descoberta quanto a gênero e sexualidade, especialmente os homens trans. Vale lembrar que a pesquisa tem suas limitações, porque a gente não tem noção do tamanho da comunidade de fãs de Boys Love no Brasil, sabe? Não tem um número preciso, e eu não sei se a minha amostra de 2.046 pessoas é uma precisa desse tipo de gente, né? Desse grupo de pessoas. Mas isso aí é estatística, a gente tem que considerar que a amostra vai ser relevante, porque é assim que funciona a pesquisa com amostragem, né? O questionário também podia ter umas perguntas melhores para identificar melhor o perfil desse consumidor. Eu posso fazer uma pesquisa mais voltada para o mercado, em termos de... em termos de comportamento do consumidor mesmo, né? Essa pesquisa não foi voltada para o comportamento do consumidor, então não era o objetivo dela, mas se fosse, eu poderia fazer, sabe? Enfim, aqui estão as referências que eu usei. Eu posso disponibilizar esses slides depois para quem quiser. É só me chamar em qualquer uma das redes sociais aí, que eu disponibilizo. E eu ofereço as fontes que eu usei também. Eu ajudo aí a encontrar as pessoas aí. Tô encerrando por aqui, gente. Cadê a Paty?
Ok. Olá, Eu, olá. eu vou fazer o sorteio, né? O que tem pra sortear no meu painel? Sim, deixa eu só conferir, porque eu tive que abrir o Word aqui. Se eu abrir o Word, a tela fica preta. Ah, entendi. Você não consegue abrir no celular? Eu tô abrindo agora justamente pra confirmar quais são os. Quais são as que. Deixa eu ver. Momento. Temos dois prêmios. Temos prêmios pro seu painel. Você falou que preferia fazer sorteio puro, certo? Um sorteio. Sorteio. Oi? Você falou que tinha comentado que preferia fazer um sorteio. Isso. Ok. Vamos sortear as duas pessoas, depois a gente fala o que é, senão as pessoas vão ficar meio loucas, então acho melhor tipo, só sortear, depois a gente fala o que é. Vamos sortear e depois falo o que é. Eu quero fazer o sorteio do jeito que o Arthur falou lá. Que vai ser, eu vou pensar em dois números, de 1 a 30. Vocês joguem um número de 1 a 30 aí no chat. As pessoas estão de olho no chat, né? Tem gente de olho no chat. Estamos de olho no chat. Vou dar um tempinho aqui para as galera jogarem os números no chat. E quem não tiver com o nick igual do Discord, coloca o nick do Discord junto com o número também para ficar. Ok, meu Deus, vários números rolando. Quando der uma parada aí, você avisa que eu falo os números. Ok. Não spam. Um número só, gente. Um número só. Ok. Só um número. Vai contar, só se mandar dois. Ok. O número que eu vou falar é 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vou falar 15. Deixa eu ver quem falou 15. Alguém já falou 15. A Andreas Gabi falou 15. Alô? Andreas Gabi. Deixa eu destacar ela um momento. Teve mais uma pessoa que falou 15. Deixa eu ver outra pessoa que falou 15. Vamos caçar. Um, dois. Meu Deus. Meu chat travou um momento antes de caçar. Achei aqui. E o Kauzawa 1812. Foram as duas pessoas. Ok, parabéns para os ganhadores. Ok, peço que as duas pessoas entrem em contato com a gente. Informe o nick do Discord aqui na conversa. A Andrea Gabs. É o mesmo nick do Discord? Só pra confirmar. Tudo bem, acontece. E qual momento? Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. E o Kao que são esses dois, ok. As pessoas foram sorteadas, entre em contato pelo Discord, marca os administradores, marca eu, a @Pache ou a @Alice, pra gente estar em contato diretamente pra poder pegar e-mail, pegar endereço de vocês. E a segunda pessoa. Vão ser duas, já foram 2 prêmios, vamos sortear para as 2 pessoas. As primeiras pessoas. Muito obrigada. Pra ver que ganhou, vou falar aqui os prêmios. A primeira pessoa, que foi o Andras, ganhou. Não, peraí um momento. Só um momento, peraí. Ok, já confirmamos agora.
Pedimos desculpa porque nosso primeiro sorteio do dia a gente vai tomar cuidado pra ser menos caótico nos próximos palestrantes. Agora eu vou encerrar a live por enquanto. Muito obrigado. Peço que as pessoas entrem em contato, senão eu vou entrar em contato aqui pelo... Não vou ter contato pelo Discord mesmo, procurar as pessoas pelo nick, espero que entrem em contato, por favor. E nas próximas a gente vai ter um formato um pouquinho mais organizado, então eu peço desculpas pelo caos inicial aqui. Muito obrigado quem veio. Quando for começar a próxima palestra, a gente vai avisar também pelo Discord oficial da BlimeCon. E é isso. Muito obrigado. Desculpe a confusão, mas no próximo vai ser um pouquinho mais organizado. Oi, valeu aí, gente. Ai, peraí, eu tenho que falar o prêmio. Gente, meu Deus, tem que falar o prêmio. Ok. Ah, você tem que falar o prêmio, ok. Vou falar na ordem de que eu falei. A Anders, que foi o primeiro sorteado, ganhou o kit triplo, que a gente tá chamando, que é o primeiro volume de Dakaichi, o primeiro volume de Sasaki Tomiano e o primeiro volume de Love Stage. E o Kauzawa ganhou, deixa eu só confirmar aqui, pra confirmar que eu não falei errado. Ganhou uma edição de Arlindo e um volume 1 de Hotstopper. Agora fui divulgar. Então, aí, gente, parabéns pros ganhadores. A próxima vez vamos fazer sorteios menos caóticos. Vai ser menos caótico e não se preocupe que tem sorteio para todas as palestras. Então vai ter prêmio o dia inteiro. Se não ganhar agora, não se preocupe que você ainda vai ter chance mais tarde.